obrigado que Tu queres que nós estejamos contigo e Tu queres estar conosco. Tudo que eu preparei, Deus, Tu tens direito de mudar. Guia este momento de abrir a Tua palavra. Queremos aprender de Ti, Pai. Fala conosco através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Como vocês sabem, durante este ano, e não sei se o som está muito alto ou precisa baixar, tá bom? Ok. Às vezes com os aparelhos pega muito o som e ouve muito bem, outras vezes não. Como vocês sabem, durante este ano nós estamos a estudar as parábolas de Jesus. E também estamos a promover uma semana de oração. Que vai começar dia 24 de março e vai até domingo de manhã de Páscoa às 7 horas. E hoje vou vou incluir este assunto de orar, mas também eu quero que nós falamos acerca da ideia de esperar. Quando pensamos sobre a ideia de esperar ou a ideia de esperar por Deus e também quando pensamos sobre a vida cristã, muitas vezes pensamos em versículos que mostram que o povo de Deus tem de esperar por Deus ou esperar no Senhor. Então, nós pensamos em versículos como Salmos 27, versículo 14. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Também pensamos sobre Salmo 37, versículo 7. Descansa no Senhor e espera pacientemente pela sua ação. Não te irrites por causa daqueles que vivem a executar só falsidades e que prosperam. Salmo 38, versículo 15. Porque espero em ti, Senhor. Tu me ouvirás, Senhor meu Deus. Isaías 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Miqueias 7, versículo 7. E eu, porém, esperarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Nós já ouvimos muitos ensinamentos ou pregações acerca desta ideia que o povo de Deus tem de esperar no Senhor, esperar por Deus, esperar que Ele vai agir ou vai fazer no seu tempo devido. Isso está correto. Esta ideia está correta. Nós temos de esperar no Senhor. Nós temos de esperar pelo Senhor às vezes. Vamos esperar que Deus haja e faça e responda às nossas orações.
mas poucas vezes falamos sobre o facto que Deus espera por nós. Nós vivemos de uma maneira que faz com que Deus tenha de esperar por nós. E muitas vezes não falamos sobre este facto. Falamos mais sobre o facto que nós temos de esperar por Deus, nós temos de esperar no Senhor. Mas hoje eu quero que nós foquemos na ideia que às vezes nós vivemos numa maneira que causa o Senhor a esperar por nós. Muitas vezes vivemos de uma maneira que faz com que Deus tenha de esperar por nós. Quero que pensássemos sobre a parábola do filho pródigo. Lembram que Jesus usou parábolas, que são histórias, para ensinar uma verdade. Então, abram as vossas Bíblias, faz favor, em Lucas 15. Lucas capítulo 15, versículo 11 a 32. Lucas capítulo 15, versículo 11 a 32. Um certo homem tinha 2 filhos. O mais novo pediu ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens pelos 2 filhos. Poucos dias depois, o mais novo reuniu tudo o que era dele e partiu para uma terra muito distante, onde gastou o que possuía. Depois de ter gastado tudo, e como houve muita fome naquela região, começou a ter necessidade. Vamos parar ali, versículo 14. Quantos filhos este homem tinha? 2. E o mais novo, o que o mais novo pediu? Herança. E depois ele foi embora. Levou tudo e foi embora. E estava a viver na boa, não é? E depois aconteceu que teve muita fome, onde ele estava a viver. Versículo 15. Foi pedir trabalho a um homem de região que o mandou para os seus campos guardar porcos. Desejava, vamos esperar ali. Uma pergunta, alguma vez vocês foram para um campo ou quinta que teve porcos? Cheira muito bem, não cheira bem? Não, cheira muito mal. Eu não percebi disso, mas uma vez estava a viajar com 2 amigos nossos e uma delas, ela, cresceu num campo em que os pais guardaram mesmo os porcos. E ela tem muita lembrança de dar comida aos porcos, cuidar os bebês, tudo isso. E quando nós aproximamos aquela quinta, aquele campo, ela começou a cheirar aquele cheiro. Ela disse, olha, isso faz-me lembrar da minha infância. Isso faz-me lembrar dos meus pais. E foi necessário. Cheiro tão mal. Não posso imaginar viver com aquele cheiro, mas para ela isso provocou muitas coisas e nós paramos ali, ela olhava para os porcos e falava com os porcos. Tudo isso dito, a maioria das pessoas não querem viver com os porcos. Então, onde este rapaz caiu não foi um lugar muito agradável. Em cima disso, vamos imaginar um povo judeu. Ela estava a cuidar e viver com animais impuros. Agora, versículo 16. Desejava encher o estômago mesmo com as bolatas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Foi então que caiu em si e pensou:
tantos trabalhadores do meu pai têm quanta comida querem, e eu estou para aqui a morrer de fome. Versículo 18. Vou mais é ter com o meu pai e digo-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já nem merece ser seu filho, mas aceite-me como um dos seus trabalhadores. Versículo 20. Levantou-se e voltou para o pai, mas ainda ele vinha longe da casa e já o pai tinha visto. Cheia de ternura, correu para ele, apertou-o nos braços e cobriu-o de beijos. Gostaria que parássemos para pensarmos sobre a passagem, este personagem, aliás, do pai, nesta parábola. Muitas vezes, quando lemos a parábola do filho pródigo, focamos mais no filho e falamos sobre o amor do pai, que não é mal, isso está certo, isso está bom. Mas acho que seja importante perceber e pensar acerca de outro aspecto do pai que aqui nós encontramos. Ele esperou pelo seu filho. Ele estava a esperar pelo seu filho. O pai estava a esperar pelo seu filho e não abandonou o seu filho. O pai, aqui nesta história, permitiu que o seu filho saísse da sua casa. Ele queria que o filho voltasse. Ele estava a esperar pelo seu filho. Deus está também a ver o caminho que nós tomamos, o corto-mato que pegamos, que nos levou longe da vontade do Pai. Muitas vezes pensamos e tomamos decisões que sabemos que Deus, o nosso Pai, não quer que nós tomemos. Não é que Deus nos abandonou, é que nós tomamos decisões que começam a levar-nos longe do Pai. Mas Ele está a esperar por nós. Ele está a esperar que nós voltássemos para Ele. Ele quer que nós voltemos para Ele. Deus está à nossa espera. Está a esperar para o momento em que eu digo, tu digas. Tudo que eu queria, eu tenho. E não deu certo. Tenho de voltar para meu Pai. Veja no Antigo Testamento, Isaías 30. Isaías 30 mostra a mesma ideia que nós apanhamos aqui nesta parábola, que o Pai está a esperar. Aqui em Isaías, nós vamos ler que Deus está a esperar pelo seu povo. E eu escolhi usar o livro, porque o livro juntou as ideias mais completas deste versículo que encontrei na Almeida Revista Corrigida, o Bíblia para Todos, tudo isso. Então, Isaías 30, versículo 18. Mesmo assim, o Senhor espera que se voltem para Ele, para que Ele possa mostrar-vos o seu amor.
Porque o Senhor é um Deus de justiça e é fiel às suas promessas. Felizes serão todas aquelas que esperam pela ajuda dele. As duas ideias estão aqui neste versículo. Às vezes nós estamos a esperar pelo Senhor, estamos a esperar no Senhor, que Ele vai agir, Ele vai mover, Ele vai responder, mas muitas vezes, e não gostamos de falar sobre isso, nós vivemos numa maneira em que Deus tem de esperar por nós. Ele quer fazer algo, mas não estamos prontos, não estamos a obedecer, e Ele está a esperar. Nestes versículos podemos ver que Deus espera pelos seres humanos, mas talvez esteja a perguntar uma pergunta mais importante, que é: por que Deus espera por nós? Em 2 Pedro 3,9, nós encontramos uma resposta, ou uma parte da resposta. Não é que o Senhor demora a cumprir o que prometeu, como alguns pensam. É paciente convosco, pois não quer que ninguém se perca, mas que todos venham a arrepender-se. Deus espera por nós, e muitas vezes usamos este versículo para falar sobre pessoas que ainda não receberam Jesus. Aquela aplicação está certa. Mas eu acho que também nós podemos aprender aqui que para os que já receberam Jesus, mas por causa de várias coisas que acontecem nesta vida, tomaram decisões de andar longe e fora da vontade do Pai. Ele está a esperar e está a agir e está a trabalhar para que todas as pessoas voltem para Ele. Primeiro, para que os que não são salvos podem ser salvos. E segundo, que os filhos pródigos voltam. Também, Ele espera pelo seu povo para que as pessoas entreguem tudo nas suas mãos. Veja Apocalipse 3, versículo 20. O João escreveu as palavras de Jesus, e Jesus disse: olha, que eu estou a bater à tua porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro em sua casa, janto com ele e ele comigo. A verdade é que às vezes nós fechamos a porta das nossas vidas para Deus. E eu não quero que nós pensemos que é somente decisões pecaminosas que nós tomamos, que é a base desta razão que nós fechamos a porta da nossa vida para Deus. Porque nós temos de reconhecer o facto que nós moramos num mundo cheio de tristezas, feridas emocionais, feridas físicas também. Estamos a viver e interagir diariamente com pessoas altamente e profundamente magoadas. Pessoas que sofreram nas mãos das outras pessoas. E elas têm grande dificuldade de confiar que existe um Pai como Deus que vai mesmo cuidar delas. E eles ainda não abriram a porta da sua vida para Jesus entrar. As feridas emocionais às vezes causam as pessoas a fechar-se ou causam as pessoas a reagir
para se proteger e proteger de ser magoado de novo. Às vezes, quando temos aquelas interações com pessoas muito difíceis, há uma razão atrás daquela reação delas. Às vezes, as suas ações e palavras da autoproteção ferem e magoam os que estão ao seu redor. Magoam os que estão, magoam os que estão ao seu redor. Quando alguém fica magoado ou sofre, isso pode causar uma reação que resulte em afastar-se de Deus, que resulte num afastamento mesmo, a pessoa afasta-se de Deus. Este tipo de afastamento não é necessariamente causado por causa de uma decisão pecaminosa, em que a pessoa tomou a decisão de andar longe de Deus. Isso é uma reação por causa do que aconteceu na sua vida. É mais por causa da confusão. Deus, onde estava quando? Deus, por que não curou a minha mulher, mas curou aquela outra pessoa que nem acreditava em ti? Deus, por que permitiste que aquela coisa aconteceu comigo? Que aquela pessoa tratou-me assim? Eu sei que isso abre outra pregação que aborda o problema do mal. E por que Deus permite que o mal aconteça e existe. É outra pregação. Mas gostaria que soubessem que o amor e gostar é duas coisas diferentes. Quando alguém toma a decisão de sair do caminho de Deus, é capaz de fazer duas coisas. Primeiro, causar danos à sua própria vida. Ou está capaz de ferir outras pessoas. Nos dois casos, a pessoa que está sendo mesmo magoada, ferida, está a ser maltratada, está a sofrer. E a pessoa que está a causar aquele sofrimento. Deus ama as duas pessoas. Mas não significa que Ele gosta e aprova aquelas ações. Vocês percebem o que estou a dizer? Eu lembro-me quando aconteceu aquele acidente acho que foi chamado aquele avião da Germanwings ou aquele avião da Alemanha em que o piloto foi mesmo para a montanha e matou muitas pessoas. Acho que aquela companhia chama-se Germanwings ou uma coisa assim. Foi há alguns anos atrás. E eu lembro-me, eu estava a ver as reportagens e teve pessoas na casa da mãe daquele piloto e pessoas a gritar para a mãe: como é que tu continuas a sair da tua casa? Eu pensei, coitadinho aquela mãe. Ela ama o filho, mas não gosta do que ele fez. E fez-me perceber que muitas vezes Deus não gosta das nossas ações. Ou a ação daquela pessoa que está a me magoar. Mas Ele ama aquela pessoa mesmo, e tanto como Ele me ama. Deus ama todas as pessoas.
Eu amo os meus filhos, tenho 5 e não tenho um filho favorito. Mesmo que Asher diga outra coisa, mas isso não é verdade. Mas eu falei muitas vezes com meus filhos. Eu não gosto do que está a fazer. Eu amo-te. E às vezes eu falo também. Eu não percebo porque tu estás a falar aquelas palavras ou está a agir assim porque não é quem tu és. Nós fomos criados para caminhar com o nosso Criador. E muitas vezes tomamos decisões por causa pode ser mesmo decisões pecaminosas ou decisões para nos autoproteger, que levam-nos longe de Deus. E Ele está a esperar por nós. Ele quer que nós voltemos para Ele. Ele quer que nós abramos, a porta das nossas vidas para Ele entrar. Eu sei que é difícil, mas nós temos de entregar tudo nas mãos de Deus. Nós temos de arrepender-nos. Mas como é que alguém faz isso? Como é que alguém recebe Jesus como seu Salvador e abrir a porta da sua vida para Jesus entrar e começar a curar todas as feridas que nós temos, porque todos nós temos, mesmo que saímos de uma casa com pais muito bons que tratam-nos muito bem, temos algumas feridas que somente Jesus pode curar. Como é que alguém entrega tudo nas mãos de Jesus? Começa com oração. Acho que não era a resposta que vocês estavam a esperar. Mas lembra o que eu digo sempre. Oração é uma conversa com Deus. Nós temos de começar a conversar com Deus. Eu gostaria que nós pensássemos sobre esta ideia. Que nós temos de conversar, orar com Deus, porque Jesus está à nossa espera. Mesmo se todos os dias estamos na Bíblia, estamos a conversar com Deus, temos de sondar as nossas vidas para ver se toda a nossa vida está mesmo ou já foi entregue a Deus. Que nós já entregamos tudo a Deus. Muitas vezes entregamos partes da nossa vida para Deus. Em Salmos 5, versículos 2 a 4, nós lemos o seguinte: Senhor, escuta as minhas palavras, atende a minha prece. Ouve o meu grito e súplica, ó meu Rei e meu Deus, pois a ti elevo a minha oração. Pela manhã, Senhor, escuta a minha voz. Quando ao nascer do sol me apresento a ti e aguardo a tua resposta. O nosso Pai, nosso querido Pai, nunca vai exigir que nós falemos com Ele, mas Ele está a esperar. E quando estamos prontos para falar com Ele, Ele está pronto para ouvir. Dia e à noite. O dia todo, Ele está a esperar para ter uma conversa conosco.
eu gostaria que nós aprendêssemos duas coisas. Se percebemos que estamos a distanciar-nos de Deus ou estamos a fazer Deus esperar de nós, ou, número 2, se estamos a esperar por Deus, a nossa resposta pode ser a mesma, mas com intenções diferentes. Veja Lucas 18. Já estudamos a parábola em Lucas 18, a primeira palavra em versículos 9 a 14, em que encontramos duas pessoas que foram para o templo para orar. Temos um fariseu, doutor da lei, a pessoa muito retinho, muito perfeito nos olhos de Deus que ele pensa. E depois o pecador, cobrador de impostos, que vendeu o seu próprio povo para o Império Romano que estava a oprimir o seu povo. Ele era, nos olhos do fariseu, o inimigo de Deus. O fariseu, esta parábola que Jesus usou, o fariseu disse: Deus, obrigado que eu não sou como ele, um pecador. E o pecador disse: Deus, eu sou um pecador. Oh Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Se já andamos longe de Deus, esta é a oração para começar a voltar para Deus. Deus, tem misericórdia de mim. No mesmo capítulo, em versículos 35 a 34, encontramos, isso não é parábola, encontramos Jesus a caminhar um cego e eu vou ler estes versículos. Então, abram as vossas Bíblias em Lucas 18, versículo 35. Versículo 35 a 44. Lucas 18, 35. Jesus estava quase a chegar à cidade de Jericó e à beira do caminho encontrava-se um cego a pedir esmola. Ao perceber que passava muita gente, o cego perguntou o que era. 37. Dizer-me que era Jesus, o Nazareno, que ia a passar. Então gritou dali: Jesus, filho de David, tem compaixão de mim. Este homem estava a esperar não sei quanto tempo, anos, estava a sofrer, mas ele orava. Ele começou aquela conversa com Jesus. Jesus, filho de David, tem compaixão de mim. Quando nós estamos a esperar no Senhor e pensamos que não podemos esperar mais, ou pensamos que não quero esperar mais, ou pensamos: Deus, por que estou a esperar? Por que não está a agir? Esta é a oração onde nós podemos começar. E às vezes são as únicas palavras que nós temos. Jesus, tem compaixão de mim. Tem compaixão de nós. Nós estamos a servir um Deus. Nós acreditamos que o Deus revelado na Bíblia é um Deus que quer comunicar conosco. Ele quer ter um relacionamento pessoal e íntimo conosco. Ele quer ter uma conversa conosco que não tem interrupção. Às vezes é difícil
ter uma conversa com alguém. Muitas vezes não é por causa de tal pessoa com quem eu estou a ter a conversa. Maior parte do tempo, muitas vezes, é porque eu estou distraído. Eu estou a pensar sobre outras coisas. No outro dia, Robin voltou para casa. Ela estava a tomar um café com uma amiga. E ela teve uma boa conversa, 2 horas a conversar acerca de Deus e a compartilhar o Evangelho com aquela amiga que não é cristã. E ela queria contar tudo comigo. E eu pensei, bem, não posso resumir um pouquinho? Eu tenho outras coisas que eu quero fazer. Bem, eu estava a fazer isso aqui, ainda está a falar. Às vezes eu estava nem a prestar atenção. E nós fazemos isso com Deus. Queremos a bênção de um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Mas muitas vezes, Deus não pode dar-me um resumo. Eu quero falar contigo, Deus, mas eu não quero esperar para ouvir de ti. Eu não quero escutar o que tu tens de dizer. Nós acreditamos que Deus quer ter uma conversa conosco. Uma conversa em que Ele fala, nós ouvimos, nós falamos e Ele também ouve. Deus não tem um resumo da palavra. Eu não tenho 2 minutos para ler a palavra hoje de manhã. Nem hoje, porque eu tenho a ver Facebook. Deus, eu não tenho tempo para ti, mas por favor me abençoa, porque eu vou almoçar com alguns amigos meus. Tudo o que eu estou a dizer é coisa que eu faço e luto contra essas coisas. Mas o que eu sei? Quando eu mesmo comecei a fazer um ritmo todos os dias de sentar e estar com Deus. E às vezes durante o dia também, eu uso esta oração. Deus, tem compaixão de mim. Tem misericórdia de mim. Quando eu faço isso, o meu relacionamento com Deus é muito mais profundo. E os problemas que estou a enfrentar são menos difíceis para resolver ou menos difíceis para confiar em Deus que Ele está a tratar. Tenho mais paz. Eu espero que todos nós confiamos em Deus e que nos momentos em que nós temos de esperar por Ele, esperamos com alegria e esperança, sabendo que Deus vai agir e Ele não nos abandonou. Mas o que também espero que nunca façamos Deus esperar por nós. Se tu estás longe de Deus, por causa de decisões que tu tomaste, pecados, ou por causa do facto que alguém magoou-te e tu tens dificuldade de confiar em Deus, por favor, começa com uma oração. Deus, tem compaixão de mim. E volta para Deus.
volta para Deus. Porque Ele ama-te, mas Ele gosta de ti. Gosta especialmente de ti. Ele quer caminhar, quer andar, quer estar. Ele quer estar contigo. Se ainda não fez aquela decisão de receber Jesus como seu Salvador, fala conosco hoje. Não deixe este dia passar sem de abrir a porta da sua vida para Jesus. Pode falar comigo, Roberto, Darlane, qualquer líder desta igreja, qualquer questão aqui nesta igreja. Nós estamos aqui para ajudar-te a andar com Cristo. Se tu percebes que está longe de Deus, por causa de decisões que tu tomaste, também fala conosco, porque Ele está à tua espera. Como eu falei um pouquinho e o Roberto falou sobre a semana da oração, nós temos um vídeo de 3 minutos que explica a semana da oração, que nós vamos ver. Atualmente estou a mentir, não é 3 minutos, é 3 minutos e 4 segundos. Então, durante aqueles 3 minutos e 4 segundos, se tu queres falar comigo, ou Roberto, ou Delane, porque tu queres voltar para Deus, tu queres receber Jesus, ou precisas oração, fala conosco. E se quer ver o vídeo, mas ainda quer falar conosco, depois do vídeo, fala conosco. Tá bom? Então, 3 minutos.
Se ainda não fez a inscrição, estou a encorajar cada pessoa a fazer a sua inscrição. E também estou a encorajar cada pessoa a entregar-se 100% a Jesus. Vamos orar. Jesus, Filho de Deus, tem compaixão de nós. Tem compaixão de nós. Tem compaixão de nós. Perdoa-nos. Perdoa-nos por causa dos tempos, momentos e dias que tomamos decisões contra a tua vontade. Perdoa-nos quando, por causa de feridas que nós sofremos, não confiamos em ti. Derrama em nós a tua misericórdia para que vivamos e experimentemos a tua bondade, para que confiemos sempre no Senhor, para que possamos, para que sejamos capazes de perdoar as pessoas que nos feriram. Deus, tu és um bom Pai. Tu és o Pai que espera por nós. Obrigado, Deus. Obrigado. Tenha misericórdia de nós, Deus, no nome de Jesus. Amém. Espero que vocês tenham uma semana em que vivem mesmo confiando em Cristo. Tenham uma boa semana e também todas as pessoas em casa tenham uma boa semana.